Olá, turmas 1005 e 1006. Vamos para mais uma aula do ensino remoto. Hoje, nossa 40ª atividade. São 40 aulas online. Muito bem. Na aula anterior, tivemos a nossa avaliação correspondente ao conteúdo do terceiro bimestre. Não foram muitos alunos que desenvolveram essa avaliação, mas em respeito àqueles alunos que se submeteram a essa avaliação, nós vamos agora fazer um comentário sobre as questões, a correção com comentários, e que acaba servindo como uma revisão, do conteúdo de todo esse período. Bom, a primeira questão, são várias questões da avaliação do Serginho de 2012. A primeira questão, ela quer saber qual característica da corrente literária do arcadismo está presente nos seguintes versos. Eu não sou, minha Nise, pegureiro, que viva de guardar alheio gado. Reparem que quando o eu lírico, aquela voz que fala no poema, diz que não é pegureiro que viva de guardar alheio gado, reparem que nós estamos num ambiente pastoril, um ambiente rural. E nós estudamos que o arcadismo, da mesma maneira que aconteceu no classicismo, que retomava toda aquela postura e aquela filosofia do período clássico da história, da antiguidade. Então, era comum na poesia o eu lírico, e praticamente ele se coloca na postura e na posição de um pastor tocando o rebanho, O arcadismo, ele tinha o propósito de uma vida simples e objetiva, e o fugere urbem, você abandonar os problemas da cidade e se refugiar no campo, onde ele conseguiria os ideais de paz, felicidade, harmonia e equilíbrio, que ele não conseguia encontrar na turbulência da cidade. Então, dos itens nativismo, pastoralismo, simplicidade da linguagem e valorização da mulher, o item que melhor vai caracterizar a estética do arcadismo seria o item C, pastoralismo, que viva de guardar alheio gado. É o pastoralismo aí bastante evidente na postura do eu lírico em se colocar na posição de um pastor tocando o rebanho. Ok? Então, primeira questão, resposta correta, item C. Questão 2. Nos versos, acresço não igualo no tesouro, mas deu-me a sorte com que honrado viva. O termo que está
termo, a expressão que está em negrito, em destaque, é a conjunção mais. E nós estudamos, dentro do processo de orações coordenadas, nós estudamos que a conjunção mais estabelece uma relação de oposição das ideias, né? De uma oração em relação à oração anterior. Então, o mais, estudamos que ela é a conjunção base das orações coordenadas sindéticas adversativas. Adversativa no sentido de estabelecer uma oposição de ideias. Isso está representado no item C também. Não é aditiva, não é conclusiva, não é final, não é alternativa. Ela estabelece a relação de oposição. É uma coordenada sindética adversativa. Estabelece uma oposição, o item correto, o item C. Questão 3, no verso: nem sou pastor grosseiro. Esse vocábulo grosseiro, ele é uma palavra derivada. Por que tipo de derivação? Ora, grosseiro vem da primitiva grosso. Então houve um acréscimo do elemento mórfico, eiro, depois do radical. E quando o acréscimo do elemento mórfico é depois do radical, a derivação é sufixal. Item C também, questão 3, item correto, item C. Bom, agora o texto, né, do axé enquanto gênero musical, questão 4 também, da avaliação do SERJ de 2012. E a análise do trecho: todos os ritmos de raízes africanas ou estilo de música. Então a conjunção ou, vocês acrescentaram aí no enunciado, que veio sem a conjunção ou, mas eu pedi na aula anterior para que acrescentassem, que é justamente essa conjunção ou que seria analisada. Então a conjunção ou nós estudamos no processo de coordenação. Conjunção ou estabelece uma alternância de sentidos, ou uma coisa ou outra. Então seria uma oração coordenada sindética alternativa. E o item correto é o item B de bola, alternância. Conjunção ou é a conjunção base das coordenadas alternativas, porque a conjunção ou estabelece uma relação de alternância, ou uma coisa ou outra. Então o item B de bola, alternância, é a resposta correta da questão 4. Questão 5, continuando com a avaliação do SERJ em 2012. O axé music é um gênero musical que surgiu durante que tipo de manifestação? É bem claro lá no texto que surgiu durante as manifestações do carnaval, mais especificamente do carnaval da cidade de Salvador, na Bahia. Então, a questão 5, o item correto é o item B de bola também, o item carnaval. Surgiu durante as manifestações do carnaval, item B de bola, a resposta correta da questão 5. E aí não tivemos a questão 6, equivocadamente não foi incluída no caderno pedagógico, pulou da 5 para 7. Questão 7 também é do SERJ em 2012. E, pelas características desse texto, do Axé Music, o texto seria exemplo de que tipo de texto? Verbete de dicionário, resenha, notícia,
editorial ou artigo enciclopédico? É um artigo enciclopédico. Vocês podem perceber que o propósito do texto é de transmitir um saber a respeito desse gênero musical, o axé music. Possui uma linguagem impessoal e objetiva, atenção voltada para o objeto, não é subjetivo nem pessoal, é impessoal, um distanciamento. A atenção não está voltada para o eu, para o sujeito, e sim para o objeto. E temos verbos e pronomes na terceira pessoa do discurso. É ele, né? Não seria eu, seria ele. Ou ela, a música, ou ele, o gênero musical, axé music. Então, essas são as características típicas do artigo enciclopédico que estudamos em uma das aulas recentes, correto? E a oitava e última questão é para analisar de que forma foi formado o vocábulo afro-brasileiros. A composição é por justa posição. Nós temos dois elementos que são colados lado a lado com o uso do hífen. Então não há perdas de elementos. Nós temos até o primeiro elemento afro, que na verdade não é que houve perda de elemento aí, né? Mas houve a forma reduzida de africano para afro. Então, é justaposição, não é aglutinação, a composição. E a derivação? Se temos brasileiros, palavra derivada de Brasil, que é a primitiva. Então, se houve um acréscimo de elemento mórfico depois do radical, mais uma vez, estamos vendo que se trata de derivação sufixal. Acréscimo de elemento depois do radical. Brasil, brasileiros. Então, o item correto seria o item A, que diz que a composição é por justaposição e a derivação ela é sufixal, que houve um acréscimo depois do radical. Ok, turmas 1005 e 1006, fizemos a correção comentada das questões da avaliação da atividade da segunda-feira passada. Parabéns para os alunos que desenvolveram essa atividade e tiveram bons rendimentos. Tá bom, turmas? Um grande abraço e cuidem-se bem.